Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Seus testemunhos são fiéis. Alguns textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos como base para o nosso estudo. Salmo 19, verso 7, por exemplo, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 93, verso 5. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 1, versos 2 e 6. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda, Salmo 18, verso 30. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 25, verso 10. Todas as verdades do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E se você der uma olhada no nosso guia de estudos, você vai encontrar uma grande quantidade de textos que vão repetir basicamente a mesma ideia, que vão mencionar as leis, os estatutos, os testemunhos do Senhor. Veja, para podermos entender o que a Bíblia está tentando comunicar quando menciona as leis, os testemunhos, os estatutos do Senhor, nós precisamos entender um pouco daquilo que estudamos durante essa semana. Antes de podermos chegar nesse ponto, nós trabalhamos o aspecto de que Deus é o Criador, Deus é o Rei soberano, Deus é o juiz. Sendo Criador, Rei soberano e também juiz, ele tem uma autoridade suprema no contexto do universo. E o que ele faz diante de toda a responsabilidade que ele tem é estabelecer mecanismos que poderão, de alguma forma, dirigir, encaminhar as pessoas que estão buscando a Deus para que elas possam encontrar a resposta daquilo que será o grande plano de Deus para a vida de cada pessoa. Qual é o caminho que devem trilhar para poderem alcançar o sucesso no contexto da família, no contexto dos negócios, na educação dos filhos, para poderem prosperar enquanto administram os seus bens, os seus recursos, como viver numa comunidade, como ser relevante num contexto social. A Bíblia vai estabelecer, vai legislar, vai trabalhar algumas normas, leis, decretos, mandamentos, todos eles para poder tentar dizer à humanidade: olha, para você que está vivendo uma experiência de aliança com Deus, para você que escolheu, dentro da sua liberdade de escolha, viver dentro do reino de Deus, entendendo que você é criação de Deus, entendendo que Deus é o juiz e que vai levar a efeito o juízo de toda a terra. Para você que entende a responsabilidade que você também tem diante disso tudo, você precisa fazer uma coisa extraordinária, que é simplesmente viver de acordo com as leis e preceitos de Deus. Ora, por que ele estabeleceu leis, preceitos, decretos, mandamentos? Por quê? Bom, primeiro porque ele é criador. E como criador, quando alguém constrói alguma coisa, ele constrói para que essa coisa funcione do jeito certo. Imagine, por exemplo, que eu nesse momento estou utilizando um celular para poder fazer essa gravação desse vídeo que você está assistindo. Imagine que eu resolvesse pegar o controle remoto do ar-condicionado aqui da minha sala e dizer o seguinte: vou gravar com um controle remoto. Eu podia colocar ali e apertar quantos botões eu quisesse. Não ia funcionar. Por quê? Porque quando esse equipamento foi construído, ele foi construído para fazer com que o ar-condicionado, que nesse momento está ligado, para que ele funcione. O que eu posso fazer? Apertando aqui um botão, estou com 16 graus aqui agora, porque está bem quente aqui em São Paulo. Estou colocando aqui agora em 18 graus. Ele já deu um sinal
de que ele entendeu o recado que eu mandei com o controle do ar-condicionado, e agora, ao invés de estar trabalhando com 16 graus, estou com 18. Para isso ele vai funcionar bem, mas eu tenho que seguir as regras do Criador. Bom, quando você pensa na nossa história é a mesma. O Senhor Deus nos criou de uma forma específica, nós funcionamos de uma maneira específica. Como é que a gente funciona? Bom, o Criador deixou aqui o manual de instruções. Não quero viver de acordo com o manual. Tudo bem, muito provavelmente não vai funcionar. Aí você encontra uma grande quantidade de pessoas hoje que não tem um casamento que funciona, que não consegue educar os filhos de uma maneira que essa educação funcione, que não consegue viver a sua experiência enquanto administradores dos seus recursos de uma forma que funciona, e gente que se coloca na sociedade, num relacionamento interpessoal de um jeito que esses relacionamentos não funcionam, por uma razão simples. Aqui estão as leis, os estatutos, os mandamentos, os decretos do Senhor. Por quê? Porque Deus nos criou. E se Ele criou, Ele sabe como a gente funciona, como deve funcionar. Quer fazer funcionar? Segue esses estatutos. E quando a gente vai ler o livro dos Salmos vai dizer o seguinte: se você tem um comprometimento com Deus, você tem uma aliança com Deus, então guarde seus mandamentos, seus estatutos. Um dos textos que a gente leu aqui hoje, para você ter uma ideia, só para a gente poder relembrar aqui o conceito do Salmo 93, verso 5, o salmista diz assim: fidelíssimos são os seus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Ele vai chamar os testemunhos, os estatutos, as leis, os mandamentos do Senhor de fidelíssimos. Por quê? Porque tudo que Deus cria tem que ser perfeito, tem que ser fiel. Aliás, muito fiel. Assim como em toda a história, nós vimos isso na lição de ontem, o Senhor Deus nunca quebrou a sua aliança com o ser humano. Os mandamentos, os estatutos, os decretos que ele colocou, eles também são fidelíssimos. Aí tem gente que fala: não, agora a gente não precisa mais guardar os mandamentos, não precisa mais de lei, de decreto nenhum. Ok. Você nunca foi obrigado a guardar as leis, os mandamentos, os decretos do Senhor. Ei, Deus não é a única opção, tem outra, mas é ruim para valer. A outra opção é a rebelião. O arqui-inimigo, desde o começo da rebelião, ele disse: fora com os mandamentos, fora com as leis, fora com os decretos, fora com os estatutos de Deus. Isso diz respeito ao jeito de Deus administrar. Vamos viver sem responsabilidade, do jeito que nós queremos, fazendo apenas aquilo que a gente quer. Espera um pouquinho. Olha o que aconteceu com o nosso planeta, que está sendo administrado dessa maneira pela rebelião. Olha quanto sofrimento, dor, morte, sem contar a quantidade de relacionamentos quebrados, casamentos que não dão certo, filhos que acabam ficando perdidos. E o ataque principal do inimigo, você já reparou, é contra a família, que é nada mais nada menos do que a base daquilo que foi a forma como Deus resolveu fazer com que a humanidade funcione bem, dentro do contexto da família. Pai, mãe, filhos. Você percebe que existem duas maneiras de poder viver. Uma delas é seguindo as leis, os mandamentos, os decretos, os estatutos do Senhor, descritos na Bíblia, a palavra de Deus. A outra é colocar de lado esses mandamentos, decretos, leis e viver sem responsabilidade. Isso significa que você não tem um comprometimento com o Senhor. Eu digo para você, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena viver em aliança com Ele, em comprometimento com Ele, e para isso devemos seguir as suas leis, os seus decretos, seus estatutos, seus mandamentos, até porque fidelíssimos são todos eles. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, porque ela nos mostra que o Senhor nos ama e que ao mesmo tempo nos criou para vivermos em harmonia contigo. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e clamamos, pedimos que tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós que possa ser uma realidade. Clamamos a Ti, Pai, opera em nós, pois é em nome de Jesus que nós oramos, pedindo ainda que o Senhor responda a cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, bem como aqueles pedidos que estão no coração dos Seus filhos. Cremos que Tu podes, queremos saber se Tu queres, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã faremos um estudo adicional do nosso tema da semana e você não pode ficar de fora. Eu estudo a lição e você?